Eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Neste vídeo, explicaremos, conforme o sistema do mérito, o que são os orçamentos, as suas fontes de recursos, os seus mecanismos distribuidores, as suas finalidades, ou seja, os destinos dos recursos, bem como as suas diversas classificações. É um tema que trata do dinheiro e nos mostra a prova porque não se justifica a sua falta em nosso bolso. Portanto, é um assunto muito interessante que eu convido vocês a assistirem este vídeo com muita atenção. A elaboração do orçamento começa no planejamento. Envolve as funções básicas de coordenação, direção, comando e controle, de tal modo que a excelência da gestão em qualquer entidade pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, depende da utilização de um orçamento. Vejamos como se compõe um orçamento. Os elementos, princípios e pressupostos de um orçamento. Em relação ao movimento dos recursos, estamos falando de dinheiro. São elementos essenciais que compõem o orçamento. As fontes, ou seja, as origens do dinheiro, dos recursos, o mecanismo distribuidor, ou seja, a forma como ele é distribuído, e as finalidades, ou seja, o destino para onde vai o dinheiro do orçamento. Vejamos na ilustração a seguir. Os elementos essenciais componentes de um orçamento. Inicialmente temos as fontes, e ali está a fonte dos recursos. No caso, estamos ilustrando a Casa da Moeda, ou seja, parte de uma ação do governo, a fonte primária dos recursos. Depois temos o mecanismo distribuidor dos recursos, ali onde acontece o rateio, ou seja, a distribuição dos recursos. Uma parte vai para o setor primário, por exemplo, outra parte do setor secundário, outra parte do setor terciário, outra parte é destinada à prioridade e assim. Ali é onde se faz a distribuição dos recursos, daí porque mecanismo distribuidor dos recursos. E, por fim, as finalidades dos recursos, ou seja, o destino que é dado ao dinheiro. No caso aí, temos lá o setor primário, setor secundário, setor terciário, as pessoas físicas, enfim, ali é onde é feita a destinação dos recursos. Muito bem. No sistema do mérito, a excelência da gestão financeira se avalia pela suficiência dos recursos obtidos nas respectivas fontes, pela justa e competente utilização do mecanismo distribuidor destes e pela observância rigorosa das suas finalidades. Para tanto, impõe-se como princípios orçamentários. Primeiro, em relação às fontes. As fontes orçamentárias não têm limites, salvo o limite natural estabelecido pela soberania nacional, isto é, pelo consenso da nação, que somos todos nós. Em outras palavras, o conjunto da nação é que vai decidir e definir qual deverá ser o limite dos orçamentos. Segundo, em relação ao mecanismo distribuidor, a distribuição ou rateio dos recursos orçamentários, desde a definição da prioridade até a escolha das finalidades e respectivos recursos a esta destinados, hão que se pautar na estrita observância das decisões emanadas da nação. Ou seja, na hora de distribuir os recursos para onde vai ser aplicado, etc., desde a prioridade até o rateio final, então terá que emanar essa decisão, mais uma vez, da nação que somos todos nós. É nós que temos que dizer para o Estado como distribuir os recursos, e não ele fazer da cabeça dele. Em relação às finalidades, uma vez definidas a prioridade orçamentária, e as demais finalidades com seus respectivos recursos, inadmite-se quaisquer desvios de finalidades ou mudanças, salvo mediante prévia consulta e aprovação da nação, que somos todos nós. Ora, se nós colocamos a responsabilidade nas mãos do governo
nós definimos como deverá ser distribuídos os recursos. Se houver necessidade de mudança, não se pode simplesmente mudar, ou seja, desviar a finalidade dos recursos. E se acontecer necessidade de fazer qualquer alteração, terá que nos ser consultado previamente para fazer essa modificação. Para que o princípio das fontes orçamentárias ilimitadas seja viabilizado, deverão ser observados os seguintes pressupostos. Primeiro, possibilidade suplementar dos orçamentos secundários, ou seja, os orçamentos que são derivados dos orçamentos primários, mediante créditos, empréstimos necessários a serem tomados no orçamento primário originário. Suplementação essa justificada através de prova de viabilidade. O que estamos dizendo é que os orçamentos secundários, que mais adiante nós vamos explicar o que são os orçamentos secundários, tá? Eles, para terem suas fontes ilimitadas, elas terão que ser atendidas essa possibilidade, né, de suplementar o orçamento. Ou seja, se o orçamento não é suficiente, ele pode ser suplementado buscando uma fonte de financiamento para ele. Legitimidade das necessidades básicas humanas capazes de justificarem as suplementações dos orçamentos. Ou seja, não vamos ampliar o orçamento ou ampliar os seus recursos sem que haja necessidade. É uma coisa que não faz sentido. É preciso que haja uma necessidade que justifique a suplementação orçamentária. E essa suplementação, logicamente, é baseada em quê? Nas necessidades básicas humanas. Em outras palavras, nas nossas necessidades. A classificação dos orçamentos. No sistema do mérito, classificamos os orçamentos quanto às fontes, quanto ao mecanismo distribuidor e quanto às finalidades e quanto ao vínculo dos recursos. A classificação quanto às fontes. Tomando-se como base as suas fontes de recursos, os orçamentos podem ser primário, ou originário, e secundário, ou seja, derivado. Orçamento primário originário. Considera-se primário ou originário o orçamento cuja fonte tem seu fundamento jurídico na soberania que emana do poder constituinte originário da nação. No Brasil, essa soberania é aquela constante do artigo 1º, inciso 1º, e do artigo 170, inciso 1º da Constituição Federal. Está lá registrado exatamente que nós somos uma nação soberana. Exatamente é dessa soberania que emana a fonte primária do orçamento primário. Quanto à sua fonte, o orçamento primário originário, além do seu fundamento na soberania, que lhe confere a condição de originário e ilimitado, ele tem por principal característica que o legitima a âncora no crédito, que é a possibilidade de produção de riquezas futuras. Exemplo de orçamento primário originário é o conhecido como orçamento monetário, cuja fonte originária é a soberania nacional, de onde provém o poder ilimitado no âmbito nacional, que autoriza ao Estado a emissão de moeda e concessão de créditos. Por essa razão, considerando-se que a soberania que emana do poder constituinte originário de uma nação não tem limites, a autoridade do Estado para a emissão de moeda e concessão de crédito também não os tem, salvo quando fixados pelo consenso da própria nação. Essa é uma das inúmeras razões pelas quais o sistema do mérito defende o princípio da suficiência e nos garante, com o seu advento, os recursos necessários ao completo e definitivo extermínio da miséria e da escravidão. Orçamento secundário, que é também orçamento derivado. Diz-se secundário ou derivado o orçamento cuja fonte tem seu fundamento jurídico nas leis que emanam do poder constituído da nação. No caso do Brasil, atualmente, temos a legislação tributária, que é fonte do orçamento tributário.
e a legislação previdenciária, fonte do orçamento previdenciário. Quanto às suas fontes, os orçamentos secundários ou derivados têm por principais características: primeiro, as suas origens na produção de riquezas passadas e presentes, ou seja, riquezas já produzidas e ou distribuídas. E, letra B, os seus limites condicionados à produção dessas riquezas na economia e aos recursos suplementares oriundos do orçamento primário, os quais ali serão obtidos a título de empréstimos. São exemplos de orçamentos secundários: o orçamento tributário ou fiscal, cuja fonte são os tributos incidentes sobre as rendas do trabalho, regulado pelas leis e cobrados pelo Estado, e cuja finalidade são o custeio dos gastos do governo. E o orçamento previdenciário, cuja fonte e finalidade são, respectivamente, os conhecidos descontos previdenciários, aquele desconto que é feito na Previdência, que são aplicados sobre as rendas do trabalho, regulados pelas leis e cobrados pelo Estado, e o pagamento das aposentadorias e pensões. Vejamos nas ilustrações a seguir como se operam os fluxos do dinheiro, recursos, dos orçamentos primários e secundários. Temos na parte superior o orçamento primário e na parte inferior vamos apresentar o orçamento fiscal, que é um orçamento derivado, ou seja, que deriva do orçamento primário. Lá nós temos a fonte de recursos com origem, Casa da Moeda, temos ali o mecanismo distribuidor, né? O mecanismo distribuidor das riquezas e, logicamente, a saída dos recursos do orçamento, o destino, setor primário, secundário, terciário e pessoas físicas. Então, exatamente são desses três setores, e principalmente das pessoas físicas, que uma vez de posse da renda, que começa a incidir a tributação. Então, os tributos, que são fonte de origem, né? É a produção e o trabalho, né? Ela gera renda e tributos, né? Para fomentar, para alimentar o orçamento secundário. Ou seja, aí você vê o orçamento secundário ali e a saída para atender às finalidades que são os gastos do governo. Pela sequência, está vendo ali, Casa da Moeda, produzindo recursos para serem distribuídos para a economia, as pessoas físicas. Das pessoas físicas e da economia são recolhidos os tributos, eles alimentam a formação do segundo orçamento, que é o orçamento secundário, e esse orçamento secundário se destina ao atendimento das necessidades, dos pagamentos dos gastos do governo. Orçamento primário, orçamento secundário, portanto, espero que tenha ficado claro. Observemos que é neste ponto que podem ocorrer os déficits e superávites públicos do orçamento fiscal devido aos descompassos naturais entre a arrecadação tributária, que são as receitas, e os gastos do governo, que são as despesas. É perfeitamente natural que isso possa acontecer. Você tem, muitas vezes, a receita tributária em determinado mês não ser suficiente para cobrir as despesas daquele mês. Isso é uma coisa que pode acontecer no curso da gestão, é uma coisa muito natural. Nesses momentos, o Estado, enquanto empresa pública, deve imediatamente equilibrar o seu orçamento mediante a tomada de decisões para corrigir tanto os déficits como os superávites, sem a intermediação de terceiro. Atenção, sem a intermediação de terceiro, pois isso seria corrupção, tá? Não pode terceiros particulares entrarem nessa atividade pública, ou seja, na suplementação orçamentária, porque não faz sentido o Estado tomar dinheiro a particulares, né? Ele que é a fonte primária de todos os recursos orçamentários. Vejamos o procedimento correto. Ali nós temos as fontes de recursos: trabalho, produção, renda, tributos, etc. A arrecadação de tributos forma o orçamento secundário. E aí vai financiar os gastos do governo, tá? Então, pode acontecer três hipóteses, né? A primeira hipótese é arrecada 100 e gasta 100. A diferença, portanto, é zero. Nesse caso, o orçamento estará em perfeito equilíbrio. Uma segunda hipótese pode acontecer. Arrecada 120, gasta 100, portanto, temos ali mais 20 de superávit.
E pode acontecer uma terceira hipótese. Você já arrecada 80, gasta 100 e uma diferença negativa de 20, que é o déficit. Tá? Está ali ilustrado em letra vermelha. Muito bem. Com o equilíbrio não precisamos ter preocupação. No caso do superávit, o que fazer com ele? Na hipótese segunda, ou seja, arrecada 120, gasta 100, há uma diferença, ou seja, um superávit de 20. Neste caso, nós precisamos ver se o que acontece no curto prazo ou no longo prazo. Se esse superávit é um problema apenas de curto prazo, ou seja, se ele é sazonal, o que é que acontece com esse superávit? Deverá ir para o caixa e ficar como uma reserva. Se por acaso esse superávit acontecer no longo prazo, ou seja, se de repente ele se tornar permanente, é um momento importante de se fazer o quê? Redução de impostos. Por quê? Não faz sentido ficar arrecadando impostos sem ter despesas necessárias para justificar a arrecadação de impostos. No caso de acontecer o déficit, o que fazer com o déficit? Que é o caso da terceira hipótese. Arrecada 80, gasta 100. Temos uma diferença, portanto, de 20 como déficit. E aí, o que fazer com o déficit? Nesse caso, se for no curto prazo, ou seja, se for sazonal, for um déficit momentâneo, né, usa-se as reservas, ou seja, vai-se o saldo de caixa que tem para suprir aquele déficit. Né? Ou toma-se empréstimo sem ônus no orçamento primário. Ou seja, o próprio Estado toma emprestado no orçamento primário a ele mesmo. É o Estado emprestando ao próprio Estado. Porque é uma situação momentânea, apenas para cobrir um déficit. Não cabe aí a entrada do particular. Né? Isso seria corrupção. Tá? Se por acaso esse déficit acontece no longo prazo, ou seja, se ele é permanente, e aí para se resolver, temos duas situações amargas, que seria o quê? O corte de gastos, que só se justificaria sem gerar desemprego. Tá? E aumenta-se impostos, que seria outra situação, porque a arrecadação aumentaria e aí faria com que se equilibrasse o orçamento, ou seja, resolvia a questão do déficit. Observemos que para equilibrar o orçamento fiscal ou qualquer outro orçamento público, inclusive de empresas estatais, o Estado não precisa, em momento algum, tomar empréstimo aos bancos privados da forma como vem fazendo. Esta é a forma como a corrupção no atacado se processa. E foi exatamente essa a razão pela qual inocularam na Constituição Federal os que eu chamo de imundos, vergonhosos e perversos parágrafos 1º e 3º, inciso 2, a linha B dos artigos 164 e 166. Quanto ao orçamento da Previdência Social, o raciocínio é o mesmo do orçamento fiscal, com a diferença de que se trata de um orçamento específico, que por essa razão não comporta a política de definição de prioridade. Vejamos o exemplo a seguir. O orçamento monetário na parte superior e o orçamento previdenciário na parte inferior. O orçamento monetário é um orçamento primário, ou seja, ele deriva da soberania, né? E o orçamento previdenciário vai derivar das riquezas produzidas a partir do orçamento monetário. Então, nós vamos ver ali. O orçamento monetário temos a Casa da Moeda como fonte, o mecanismo distribuidor, exatamente a finalidade dos recursos. Setores primários, secundário e terciário, onde se produzem as riquezas, e as pessoas físicas que recebem essas riquezas, e dela exatamente é onde vem a fonte do orçamento previdenciário. Ou seja, é do trabalho das pessoas. Tá? E a renda e encargos sociais, né, formam a poupança. É exatamente o orçamento previdenciário que se destina a financiar ao custeio das aposentadorias. No sistema do mérito, teremos mais um orçamento derivado, o orçamento regulador de preços, cuja fonte será a TRP, ou seja, taxa reguladora de preços, e cuja finalidade será o custeio dos fretes, visando regularizar, ou seja, unificar os preços em todo o território nacional. Vejamos no exemplo. Orçamento monetário e orçamento regulador de preço, como orçamento secundário. Tá? Então, a fonte é a mesma, o mecanismo distribuidor, e lá tem a destinação dos recursos do orçamento primário. E dali, das rendas
auferidas lá no orçamento primário, ou seja, na atividade econômica, é que vem exatamente os recursos que vão formar o orçamento regulador de preço, ou seja, a taxa reguladora de preço, TRP, né? Ela vem incluída nos preços. Nós vamos explicar quando nós formos falar dos custos dos produtos, nós vamos explicar o que é essa TRP, tá? E aí, o orçamento regulador de preço que vem exatamente com a finalidade dos seus recursos, que é o custeio dos fretes, tá? Isso é uma forma de fazer com que os preços sejam uniformes em todo o território nacional. Tá? Orçamento primário, portanto, e orçamento regulador de preços, sempre o orçamento primário, orçamento monetário como orçamento primário e o orçamento regulador de preços como orçamento secundário. Em síntese, do sistema do mérito, tomando por base as fontes de recursos e as suas finalidades, temos, entre outros, 4 orçamentos principais, sendo um orçamento primário, originário, e 3 orçamentos secundários derivados, quais sejam, né? O primeiro é o orçamento monetário, que é o orçamento originário. O segundo é o orçamento fiscal, tributário, ou tributário é a mesma coisa, orçamento previdenciário e o orçamento regulador de preços, que são os 3 orçamentos derivados. Classificação quanto ao mecanismo distribuidor. Tomando-se como base o mecanismo distribuidor de recursos, os orçamentos podem ser autocrático ou participativo. O orçamento autocrático. O orçamento é considerado autocrático quando, com o seu mecanismo distribuidor fechado nas mãos de um restrito grupo, se impõe de cima para baixo, sem abrir espaços para a participação popular da nação, antes, durante ou depois da sua elaboração e execução. Ou seja, ele é elaborado de maneira reservada, ou seja, a sociedade não participa diretamente da elaboração e da execução do orçamento, principalmente em relação ao mecanismo distribuidor dos recursos. É, portanto, uma espécie de orçamento elaborado nos gabinetes palacianos e ministeriais por governantes e ministros corrompidos, geralmente, e reféns da oligarquia dominante. Por essa razão, os seus critérios de dimensionamento, definição de prioridades e distribuição dos recursos se constituem verdadeiros mistérios para todos nós, os governados. Ora, não somos convidados a tomar conhecimento, a participar, a gente não fica sem saber de tudo, né? Sem saber de nada, aliás. É um verdadeiro mistério a maneira como esses orçamentos estão sendo feitos. O orçamento autocrático é o tipo preferido e predominante no regime oligárquico. É através dele que a oligarquia engendra a sua corrupção para manter o status quo, disseminar as injustiças e desigualdades, a má distribuição das riquezas, a escravidão e a miséria. O segredo está exatamente aí, na questão, no momento da elaboração dos orçamentos. E o orçamento participativo? Bom, o orçamento é considerado participativo quando, com seu mecanismo distribuidor nas mãos de gestores comprometidos em atender aos interesses da nação, emerge de baixo para cima, envolvendo a participação popular antes, durante e depois da sua elaboração e execução. Ou seja, a sociedade é envolvida, né, é chamada a participar da elaboração dos orçamentos. O orçamento participativo é o tipo compatível com o regime demárquico ou democrático. Daí porque poderemos denominá-lo também de orçamento demárquico ou orçamento democrático. Dada a sua relevância, podemos afirmar categoricamente que ele se constitui um fator decisivo para as seguintes conquistas: excelência na gestão, distribuição das riquezas, igualdade de oportunidades e a erradicação da ignorância, da miséria e da escravidão. Ou seja, sem o orçamento participativo é muito difícil, se não impossível, se alcançar esses resultados, né? Isso aí só é possível realmente no orçamento participativo. A classificação quanto às suas finalidades. Em relação às suas finalidades, os orçamentos podem se destinar à realização de investimentos e custeios.
orçamento de investimento. O orçamento que tem por finalidade os investimentos visa com exclusividade a concessão de créditos e se compõe de empréstimos e amortizações. Excluem-se dele qualquer espécie de custeio ou despesas. Ou seja, os orçamentos de investimento não são para despesas, gente. É só para investimentos, tá? Uma diferença fundamental entre o investimento e o custeio é que, no primeiro, o recurso é aplicado a título de empréstimo, o que pressupõe o seu ressarcimento, ou seja, o seu pagamento após determinado tempo. Enquanto no segundo, não, pois este apenas se destina ao pagamento de uma despesa, ou seja, não há a obrigatoriedade do retorno em forma de pagamento. Aqui importa esclarecer. O que justifica a finalidade exclusiva dos recursos de orçamento para investimentos é o fato de que, nas atividades empresariais, o passo inicial rumo à realização de todas as ideias e iniciativas empreendedoras é o investimento. Ou seja, a atividade econômica, a atividade empresarial, ela começa com um investimento. É o passo inicial. Sem isso, não acontece empresa, não acontece crescimento econômico e muito menos desenvolvimento. Ora, se em toda atividade empresarial o passo inicial rumo à materialização das ideias e iniciativas empreendedoras é o investimento, logo, a decisão de investir consiste em acreditar, que é a mesma coisa de dar crédito à possibilidade de sucesso de um empreendimento destinado à produção de riquezas. Outro sim, se falamos em possibilidade de sucesso de um empreendimento destinado à produção de riquezas, estamos falando de quê? De riquezas futuras, ou seja, riquezas ainda não produzidas ou distribuídas. Percebemos, a partir de agora, e com muita clareza, que na economia existe uma linha demarcatória que separa e nos apresenta duas categorias de riquezas: as riquezas a produzir e as riquezas já produzidas. Observamos que, obviamente, as primeiras, ou seja, as riquezas a produzir, sempre precedem as segundas, ou seja, as riquezas a produzir sempre vêm antes das riquezas já produzidas. Emerge daí a ideia de classificação das fontes e finalidades de financiamento das atividades em primárias e secundárias. Ou seja, as riquezas a produzir começam com as fontes primárias e as já produzidas, as fontes secundárias. Por extensão, teremos também orçamentos primários e os orçamentos secundários, cujas fontes são de ser, respectivamente, primárias e secundárias. Já vimos que, tomando-se por base a sua fonte, um exemplo de orçamento primário originário é o orçamento monetário, cuja característica que o legitima é a âncora do crédito. Crédito este, vale aqui acrescentar, que é para investimento destinado à produção de riquezas futuras. No sistema do mérito, os investimentos oriundos do orçamento monetário, através de políticas públicas diretas e indiretas, focarão o atendimento das necessidades básicas, a libertação dos talentos e o respeito às vocações e diferenças individuais do ser humano. O ser humano é, portanto, o epicentro de todo e qualquer investimento a ser realizado pelo Estado. Sejam esses investimentos direcionados mediante políticas públicas diretas, sejam mediante políticas públicas indiretas. Eis porque considera-se como o mais importante investimento do sistema do mérito o crédito pleno e público disponibilizado para todo ser humano durante o período vintenário e destinado à sua educação integral. O que eu estou dizendo é que entre 0 e 20 anos, o ser humano deverá ter à sua disposição o famoso crédito pleno e público para que ele possa investir na sua capacitação
para o exercício pleno da cidadania e para o exercício profissional quando completar os 20 anos de idade. Mais importante, até do que aqueles outros créditos a serem considerados pessoas jurídicas destinadas à produção, transformação e distribuição das riquezas na economia. Estamos dizendo que o investimento na criança e no jovem são mais importantes do que todos os outros investimentos na economia. Sem nós fazermos isso, nosso futuro é incerto. Orçamento de custeio. O orçamento que tem por finalidade o custeio visa com exclusividade a obtenção de receitas provenientes dos tributos ou encargos sociais para fins de custear as despesas do Estado ou a manutenção da Seguridade Social. Em sendo as suas finalidades o custeio das despesas do Estado ou o ressarcimento da poupança previdenciária em forma de proventos de aposentadoria, constitui-se desvio de finalidade a utilização dos seus recursos para outros fins ou para investimentos. Ou seja, o Estado não pode pegar a arrecadação fiscal dos impostos e investir. Não. Investimentos ele faz com financiamentos. Agora, logicamente, vai ter uma amortização, tudo bem. Mas investir recursos provenientes dos tributos é um desvio de finalidade. Classificação quanto ao vínculo dos recursos. Quanto ao vínculo dos recursos, o orçamento pode ser genérico e específico. O orçamento genérico é aquele cuja fonte não se vincula a uma finalidade individualizada, ou seja, não especifica a priori cada uma das espécies de custeio ou despesas às quais se destinam. Exemplo de orçamento genérico é o orçamento fiscal, que tem por fonte a tributação e cuja finalidade é genérica. No ato de definição da fonte, não se especifica a priori a espécie de custeio a qual se vincula. O orçamento específico é o que se vincula à sua fonte desde o momento da sua definição a uma finalidade específica, ou seja, preestabelece individualmente cada uma das espécies de custeio às quais se destinam. O orçamento previdenciário é um orçamento específico, pois suas finalidades são a priori vinculadas às suas respectivas fontes, cujo recurso oriundo de uma fonte já vem a priori vinculado a determinada finalidade. Ou seja, a arrecadação que vem da receita de seu fulano de tal, aquela arrecadação se destinará a financiar a aposentadoria dele, ou seja, não pode ser desviado para outros fins, ok? Por exemplo, cada cidadão contribui com a Previdência Social e a contribuição de cada cidadão se destina à aposentadoria do mesmo cidadão. Não pode ser desviado para outro fim, porque isso constituiria desvio de finalidade. Tanto o orçamento previdenciário como o regulador de preços, dadas as suas finalidades para o custeio específico, que vinculam a fonte a uma finalidade individualizada e pré-estabelecida, não admitem a política de prioridades, pois isso implicaria em desvio de finalidades. O que é o orçamento? O orçamento, gente, é o plano financeiro estratégico de uma administração para determinado exercício. Aplica-se tanto ao âmbito público, governamental, quanto ao privado, o empresarial. No campo da contabilidade e das finanças, o orçamento é a peça que exprime as receitas e despesas de um indivíduo, organização ou governo em um dado período de execução ou exercício, geralmente anual, mas que também pode ser mensal, trimestral, plurianual, etc. Poderíamos acrescentar que o orçamento, além das receitas e despesas, também pode exprimir os investimentos com as suas respectivas fontes e finalidades, e formas de obtenção e ressarcimento dos seus recursos, quais sejam os empréstimos e as amortizações. O orçamento reflete a síntese
da tomada de decisão política em forma de metas e objetivos, estabelecidos para um período determinado, materializados em um plano financeiro, contendo valores em moeda para o devido acompanhamento e avaliação da gestão, tanto por governantes como por governados. Devido à heterogeneidade de fontes, mecanismos distribuidores, finalidades e vínculos dos recursos presentes nas múltiplas formas de orçamentos, a gestão excelente recomenda evitar-se a consolidação de orçamentos distintos para que se evitem os desvios de finalidades e, principalmente, a corrupção. A liberdade, gente, é o dom divino mais precioso que existe. O trabalho, a forma mais digna de manifestação dessa liberdade. O dinheiro é um símbolo do trabalho. Ele é um importante meio facilitador dessa manifestação. A falta desse meio, ou seja, do dinheiro, implica na privação do direito ao trabalho e à liberdade. O ser humano sem o dinheiro é como um pássaro com as asas cortadas. Suas capacidades de trabalho e mobilização ficam restritas, sua liberdade cerceada. Não é que as asas, os meios usados pelos pássaros sejam mais importantes que o seu voo, mas sem elas o voo não acontece. Portanto, não abramos mão do direito de acesso pleno ao nosso dinheiro, sob pena de sofrermos graves e irreparáveis prejuízos para o atendimento das nossas necessidades básicas, para a nossa liberdade e para a nossa realização e, por que não dizer, para a nossa vida. Qualquer que seja o preço pago por esse direito é pouco. Por isso, não o vendamos ou troquemos jamais por nada desse mundo. Mas não confundamos. Não é o dinheiro que nos dá a liberdade, mas é o direito à liberdade que nos confere o direito ao dinheiro. Para darmos seguimento à nossa caminhada, continuemos a busca da verdade e do conhecimento, pois ele é que nos libertarão. Forme seu grupo de estudos, aprofunde o seu conhecimento da verdade sobre ética, cidadania e gestão, e vamos nos tornar cidadãs e cidadãos livres e conscientes. Adquira os vídeos, faça a sua coleção completa das mídias físicas, os DVDs originais principalmente, e conserve-a com muito cuidado, tanto para consultá-los de vez em quando, como para exibi-los e debater sobre os seus temas do trabalho, na escola, entre amigos e principalmente com a família. Agora que já sabemos o que é um orçamento, as suas fontes e a forma como os seus recursos devem ser distribuídos e destinados, assim como a importância que isso tem para nossas vidas, convém agora conhecer como participar e influir na sua elaboração e fiscalização para que o dinheiro chegue, enfim, aos nossos bolsos. Vamos à festa.